Olá, amigos empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Marqueteiro, onde a gente fala de empreendedorismo, marketing, vendas e olha, principalmente conta aqui escuta na verdade, boas histórias. E para esse episódio eu tô com um convidado super especial, participei de um podcast dele, só que estando lá com ele, escutei a história dele e falei, cara, agora você vem para o nosso podcast. César Coimbra, do Sistema de Gestão Oficina Inteligente lá de São Paulo. Uma salva de palmas para o nosso amigo César. César, obrigado aí por você ter vindo direto de São Paulo para participar desse podcast aqui, tá? Você não sabe o tamanho da importância que isso é pra gente. Eu e o Paulo, a gente teve oportunidade de conversar contigo lá, o Rony vai ter oportunidade de escutar hoje aqui. A gente, adorou tua história e, não só motivou a gente, né, Paulo, como ensinou a gente, assim, muita coisa. Então, eu acho que o pessoal que tá escutando esse podcast ou tá assistindo, vai aprender muito também. César, seja bem-vindo. Não, mas você coloca eu em um lugar aqui que é difícil aqui, pessoal. Mas é um obrigado. A hora que você falou, eu venho sim, a gente sair 4 horas da manhã para pegar o voo, para estar aqui com vocês, né? Participar, você é um querido. Vocês são queridos, né? Conheci o Rony hoje também, é um querido também. Então, tô aqui para contribuir, para ajudar e ser sincero, né? Porque na internet a gente escuta muito coach aí de autoajuda, né? Que nunca fez nada, né? Exatamente, então, cara. Vamos falar um Com pouco. certeza não é seu caso. Você vai contar aqui a história nua e crua. Agora deixa eu só situar o pessoal. O César é o seguinte, ele fundou um sistema para gestão de oficinas, tá bom? Lá em 2002, né, César? Sim. Lá em 2002, o primeiro sistema de gestão online, de oficinas online do Brasil. Né? Eu e o Rony, a gente tem a Prêmio Automotivo. Em 2022 a gente começou a utilizar o sistema, fiz um contato com o pessoal de marketing, a gente passou a fazer uma propaganda do sistema dele, porque a gente se encantou com o que foi entregue ali, né? A gente não estava acostumado com isso, e fizemos uma grande amizade com o César. Esse ano eu e o Paulo tivemos numa feira de tecnologia lá em São Paulo, participei de um podcast do César, e aí foi onde a gente também teve a oportunidade de conversar com ele. Olha, a história do cara é maravilhosa. César, eu quero começar aqui então entregando, você contando a tua história, como é que você começou nesse mundo aí de tecnologia, trabalhando lá com seu pai. Acho que o pessoal vai gostar de saber, cara. Ah, legal. Eu tava então vou contar rapidamente, mas eu tava na 7ª série, o meu vizinho comprou um computador, né? Eu tava com, isso eu tô falando de 92, 93, acho que 92, ele comprou um computador e começou a mexer com o computador, né? Aí, na época a gente falou com o Paulo, né? Tinha o SS Computadores, né, Paulo? Isso. Né? Fizemos muito curso lá. Daí eu falei pro meu amigo, vou fazer esse computador. Ele falou assim, não vai nada, eu vou te ensinar. Ele me ensinou DOS na época. Ele me ensinou a mexer no DOS, aquele computador, bem arcaico, né? Aquele bem complexo. tela preta, fosca, Sim. mas eu já ia lá com caderninho, era meu amigo, eu ia lá de caderninho, ele me dava aula, né? Ele tinha 12, eu tinha 12 anos. Daí ele me ensinou as coisas de DOS, já vi que sabe o que você fala, eu gosto disso, não para trabalhar. Logo na sequência entrei na SOS Computadores, fiz todos os cursos da SOS, né? E daí na classe você vê que eu tinha habilidade, tinha 10 alunos, sei lá, eu era o melhor, que tinha mais habilidade, então você já começa a ver que você tem habilidade, isso é legal, né? E meu pai comprou um 486 na época. Daí você tinha que ficar se preocupando, né? Se ele tava no turbo ou não, que era mais lerdo. Eu não sei pra que deixar o computador mais... Opção de mais lerdo ou mais rápido. Então meu primeiro contato foi nesse momento. Ali com 14, 15 anos eu tive uma mudança ali de vida, na escola e tal, e fiquei com depressão. Quando eu tive depressão, eu fiquei 1 ano em casa, internado, todo final de semana, só programando. Eu aprendia, lia livro e ficava programando, que era meu prazer de nerd. Apesar que eu não sou um CDF, né? Mas eu gostava de videogame, de computador. Então, assim, esse 1 ano de depressão foi muito ruim, né? Meu pai mesmo se preocupou, me dava livro, tentava fazer terapia, mas eu ficava na sexta, sábado e domingo internado dentro de um quarto, aprendendo a programar. Tá? Com 16 anos eu fui trabalhar na empresa do meu pai tinha uma rede de oficinas mecânicas, ele tinha, na época, acho que ele tinha umas 20 lojas, tá? E eu entrei lá como digitador, né? Mas em 1 ano, os programadores lá foram mandados embora, que eles não estavam produzindo, e colocaram eu para tomar conta ali daquele CPD na época, porque na verdade não tinha quem tomar conta, e eu estava fazendo processamento de dados, sabia programar um pouquinho, já era digitador, e assumi nesse momento ali. Só para o pessoal entender, o CPD... Centro de Processamento de Dados. Perfeito. Era a sala de informática, né? Só tinha computador naquele lugar, né? E é onde que a gente digitava a ordem de serviço, venda e gerava faturamento. Então, meu pai tinha 250 funcionários. Nossa. A empresa inteira tinha 3 computadores dentro do CPD.
Caramba. Louco demais. né? Então era outro mundo, né? Não existia computadores nos lugares, né? Eu estava no momento certo e a hora que o meu gerente na época, né? Porque meu pai era o CEO da empresa, né? E na verdade eu tinha um chefe. O chefe era o gerente de toda a operação lá do galpão, que era um centro de distribuição, e eu era o digitador. Naquele momento, o meu gerente falou, ó, vai lá no CPD, vê o que tem lá, e eu assumi a parte de informática. Deu tão certo que em 1 ano eu informatizei o galpão, em 3 anos eu tinha informatizado as lojas, e com 22 anos eu já tinha informatizado as 24 lojas do meu pai, o centro de distribuição, fazendo o programa, Legal. entregando, e estava ali com uma equipe de uns 5 funcionários, né? Então, Genial. lógico, eu era muito jovem, não sabia lidar com pessoas, então meu chefe lidava com meus funcionários, mas no dia a dia a parte técnica de arrumar computador, programar, eu que comandava, e eu coloquei um computador em cada oficina. Então as 24 oficinas tinham computador, já com sistema de estoque, não era online, que não existia internet, era você acessava remotamente via uns programas chamados Carbon Copy para pegar. Nossa. Mas meu pai, em 2000, ele já tinha uma empresa com 24 computadores, que o faturamento no dia seguinte já tinha faturamento na mão dele já, online, para ele fazer compra, estoque. Eu fiz ali acho que uns 20 ou 30 programas na época. Então, Caramba. Você iniciou com ele com 14 anos com com ele? 16. 16 anos. 16 E que ano era isso? 96. 96. Eu fiquei de 96 até 2002, até eu fundar a Oficina Inteligente. Né? Legal. Então eu fundo ali a Oficina Inteligente em 2002, porque na parte dele já tinha informatizado toda a empresa dele. Então o que ele precisava de informatizado já tinha sido feito, né? Já tinha concluído. E daí em 2002 meu pai decide fazer franquia. Ele pega as 24 lojas próprias dele e vende as 24 em um mês só. Ele franquia as 24 e de um dia para o outro ele saiu de 250 funcionários para 12. E nesse momento, o CPD acabou, a informática acabou, virou tudo franquia e eu me vi como eu vou virar filho do dono. E vou estar aqui ajudando no financeiro, no marketing, mas não era minha habilidade. Minha habilidade era informática, né? Daí eu falei, pai, tá na hora de eu sair também. Você já terceirizou tudo, então eu vou abrir agora uma empresa de informática e presto serviço para vocês, para os 24 franqueados. Isso tu herdou Legal. dele, né? Ele teve uma visão de sair do negócio e você já pegou o fio da meada ali, não, eu preciso abrir meu negócio também. Bem legal. Era naquele momento porque eu vi que assim, senão eu ia virar filho do dono. Naquele momento eu tinha um cargo, eu era gerente de CPD na época, né? Eu tinha funcionário, eu tinha cargo de responsabilidade e salário proporcional a isso. Tudo bem que como filho do dono é muito difícil de discutir salário, né, com o pai, né? Sim. Então eu ganhava muito menos que alguém no mercado, mas ganhava muito bem. Eu já tinha, em 2002 eu tinha uma Audi já. Uma Audi com uns 3 anos de uso, então ganhava muito bem, né? Por mérito próprio, é lógico, porque meu pai me deu faculdade, meu pai me deu oportunidade, meu pai me deu educação, então teve mérito da minha educação, mas naquele momento também o César conseguiu agarrar O que é seu, né? e entregar, Sim. tá? Então tem as duas situações, né? Eu estava pronto para a oportunidade que apareceu, né? Eu falei, pai, ó, virou agora uma empresa de franquia, eu sou um cara de informática, eu preciso olhar meu sonho e fazer as coisas do meu jeito. Daí, na arrogância dos seus 22 anos, você também acha que sabe algumas coisas a mais que o seu pai, né? Como empresário, né? E filho de empresário, empresário é. Eu achei que precisava, nesse momento, romper ali para fazer as coisas do meu jeito, tá? E daí, o que eu fiz? Esses 24 franqueados precisavam de um sistema de gestão do zero. Não no modelo que era antes, né? De empresa familiar. E sim de uma gestão individualizada. Eu fui em cada um desses franqueados, fechei um contrato com eles e prestei serviço direto para eles. Não prestei para a franqueadora do meu pai, e sim direto para eles. E é legal que esses caras confiaram em mim, né? Bacana. E eu fiquei 3 meses internado em casa, programando essa primeira versão da Oficina Inteligente na época, né? Para esses 24 caras. E assim eu começo a Oficina Inteligente, com 24 franqueados do meu pai. Porra, que legal, cara. Maneiro, Muito legal cara. essa história. Isso é admirável, admirável. Muito bom. E assim, vamos lá, aí você começou entregando para eles, né? Desde o início você já pensou, cara, eu quero fazer disso uma coisa gigantesca? Você já entrou pensando dessa forma? Ó, meu pai foi um empresário, meu pai já tinha um hiper sucesso na época. Em 97, meu pai foi empresário do ano do Grande ABC, né? Legal. Ganhou ele como comércio, acho que a Pirelli na época, e uma outra indústria ou comércio, não lembro na época. Então assim, você fica à sombra também de alguém de sucesso, né? Então isso também é um olhar, e meu pai sempre falou, seja o número 1. Então, por que eu falo isso? Porque não tem como a gente desatrelar a minha vida de empresário, minha raiz do que o meu pai foi, né? Ou do que o meu pai é. Meu pai ainda é empresário, né? Então,
eu vi ele como empresário, você fala, meu, naturalmente eu vou virar empresário, né? É isso que você sabe fazer. Eu poderia até ter ficado com ele, mas meu pai também era jovem e era centralizador. Então ele também não sabia distribuir, né? Não tem plano de sucessão com alguém que está com 50 anos crescendo, né? Falei, não, você é o filho, ajuda aqui, né? Vamos crescer junto, né? Não tem isso, né? Falei, meu, então eu falei, pai, deixa eu achar meu espaço, né? E foi bom na época, né? Pro meu amadurecimento e acho que o dele também, né? Não, com certeza. Mas eu acho que nesse ponto aí, o que a gente conversou lá, quando você fala que ele te dá uma oportunidade de você galgar o teu espaço, você chega ali, ele coloca um gerente para lidar com você, não é ele que lida diretamente com você, ele já te deu essa oportunidade de você crescer da forma que você tinha que crescer. É verdade. Isso eu acho assim, ele teve uma visão que poucos têm, Sim. de poder falar só, é meu filho, mas é funcionário. Então, assim, poucos têm essa visão e isso aí realmente faz total diferença. E esse gerente, que chama Zocal, né? Era o chefe lá de boa parte da equipe, né? E ele me ajudou, assim, de disciplina, cobrar horário. Sempre foi muito respeitoso, né? Porque eu também sempre respeitei, sempre trabalhei muito. Mas também te dá uma visão, né? E tinha alguém para você trocar. Porque o meu pai também, com 250 funcionários, não dá atenção para você. Exato. Não tem tempo. E o gerente tinha, né? Mais pra cá, tá mais pra lá. Tá mais perto de você ali. Sim, exatamente. mais pra cá, que isso sim, isso não. Precisava conversar com um funcionário, que era super... O funcionário tinha mais idade que eu. Ele ajudava, ele que falava, eu só escutava. Exato. Então, como é que você vai chegar ali? Para um funcionário antigo te escutar? É bem difícil. Não tem, eu era super jovem. E o que é legal, assim, pelo que eu entendi, quando você trata esse gerente que te deu a oportunidade de assumir o CPD. Foi ele. Olha foi que ele legal, que não deu. foi nem o pai. Não foi o pai. O próprio gerente que deu essa oportunidade. E isso eu fico muito feliz de ter correspondido, porque na empresa do meu pai lá tinha 250 funcionários. Tinha o meu pai, tinha um gerente fabril, tinha o gerente do galpão e um gerente financeiro. Era três cabeças, tinha mais alguns lá, vai. Mas então eu era abaixo de um. Quando ele me dá a oportunidade, eu faço os programas, né, para ele, mas também faço pro financeiro. E esses dois caras chegam pro meu pai e falam, ó, pode deixar na mão do seu filho que ele dá conta. Legal. Uma coisa que eu fiquei sabendo muito depois. Muito legal, muito legal. Porque eu fui trabalhando e você não vai se dar conta, né, que você tá absorvendo. Você tá ali trabalhando, Você né? tá fazendo o que você gosta, o que você sabe fazer. Porque eu sei que eu gosto e estão deixando eu fazer, mas na verdade são esses gerentes que falaram pro meu pai, ó, pode ficar tranquilo que seu filho dá conta. Não, e o que é legal, do jeito que você Então eu nunca falou. escutei do meu pai assim, porra, você tá indo bem, tá indo legal. Ele não tinha tempo pra isso. Imagina. Não, e o que é a gente maneiro trabalha que todo dia pra pagar conta, pra atender cliente. Exato. E te colocaram numa fogueira. 3 programadores em 90. Pô, peraí, cara. 3 programadores em 96. Larga. Eu lembro que tu falou com a gente, ó. Teve que pedir senha pro cara. Pedi. Eu vou te largar na fogueira aí. Resolve aí, garotão. Não, e nessa época não tinha programador, né? Não. Então exatamente. você O que pegar é esses caras, programador? pô, ninguém programava nada. Então. Eu fazia o quê? Eu tive um olhar que. É inquietude nossa, né? Eu olhava o que eu estava digitando lá, então eu era digitador no começo, né? Eu ficava digitando lá os programas lá e eu olhava assim, puta, como que o cara fez, né? Se digitar o código aparecer a descrição, né? Então, nesse 1 ano que eu fiquei lá em depressão, já trabalhando também, né? Ou no ano seguinte, né? Eu ficava de final de semana tentando fazer o programa que eu via esse programador fazendo. Tipo, de Não forma olhando o reversa código. ali, olhando. De forma reversa, engenharia reversa. Eu olhava assim, puta, o cara fez isso, como ele baixou o estoque? Então, no final, quando esses 3 programadores foram embora, eu já tinha o meu próprio programa em casa, do meu jeito, mas que beta ali funcionava. pronto, né? Um beta. A hora que ele saiu, eu melhorei ele e falei pro meu gerente, ó, eu posso trocar esse por esse? O que ele ia falar também? Não, troca. Não tá funcionando, troca. E daí eu comecei a trocar. Então, eu já tinha em casa, já testado muito, trabalhado muito já. Aí, não sei, né? Eu perdi 2 anos de namoro, de baladinha, não sei se é... Perdeu não, é investimento. É, Não perdeu. investimento a longo prazo. Depois as coisas acabou dando certo, eu fui fazer terapia, né? E a preocupação do meu pai de ter um filho lá depressivo também já se resolveu também, né? E eu acredito que quando você fundou, então, a Oficina Inteligente, já com esses 4 clientes, então aí que a depressão foi embora. Não, já tinha ido embora já. Não, depois que você começa a ter uma namoradinha de rua, a depressão já passa. Não, Mas aquele momento de aceitação, sabe? Sim. Então, é adolescência, né? 14, Sim, 15, sim. 16 anos, né? Então, é mais Mas questão a hormonal, preocupação sei não lá. mudou não, César. Quando você abre a Oficina Inteligente com 24 clientes, né? Sim. Então, mas como é isso? Você ter um ambiente onde você está super estabilizado, né? Como você falou, um cara que na tua época ali que você começou, você já ter uma Audi do ano recente
e está super estabilizado, você abrir um negócio do zero e falar, é isso que eu vivo hoje. Como é que foi essa troca? Deixa eu pensar um pouco o passado lá, tá bom? Eu tava, realmente era o sonho de consumo, sim, da gente como menino, né? Ter um carro e ter um carro bacana, né? Então, a Audi não era por ter Audi não, era que é o carro mais forte da época. Tinha 150 cavalos, então tudo que a gente gostava, né? Ah, sim. Era o carro turbo, né? Sem ser um golzinho mexido, né? Sim. Né? Então, era isso, né? O olhar, né? O olhar era da testosterona, né? Sim. Então eu tive mobilete, depois eu tive um Golf, depois eu tive uma Audi, bem coisa... Homem dos anos 2000, né? Nossa. Eu lembro o que eu fiz. Eu olhei o que eu tinha, eu falei, eu tenho um carro e tenho já contrato com 24 clientes, para começar tá muito bom. E fiz um valor de contrato que me bancava pelo menos o mínimo para mim pagar lá a minha gasolina e O básico. E o básico. E é isso que eu fiz, eu falei, e aí que eu vou começar, é melhor do que começar do zero, né? Eu tava no último ano da faculdade e tinha esse carro de patrimônio. Eu pedi as contas pro meu pai, né? Ele não aceitou, ele não se desentendeu, mas também, puta, ele falou, fica aqui comigo, né? Coisa de pai, né? Aí eu falei, pai, não tem que... Tentando proteger, normal. E no final não recebi nem rescisão. Então a rescisão que eu tava pra fazer alguma coisa também foi Não zerada. contou com isso. Não contei com isso, eu tinha um dinheirinho guardado, o dinheiro eu comprei uma impressora e dava pra me pegar 3 meses de aluguel. O que eu fiz? Não dava Nossa, não desafiador. existia home office naquela época, né? Eu tinha esse terapeuta, no último ano lá com meu pai pagou pra mim um terapeuta, hoje seria um coach, a palavra dele, né? Esse cara, em 10 sessões, foi o cara que me ajudou a ter segurança pra mim, chamado Lauro, pra mim sair do meu pai, né? Não é sair a palavra, mas assim, ter a minha liberdade, fazer as coisas do meu jeito, né? Daí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, depois de 10 sessões, eu falei, não, eu vou falar com meu pai, eu vou sair, vou abrir meu negócio e tal. Ele falou, ó, no fundo do meu escritório tem uma edícula, quer alugar? R$150. Eu falei, porra, lógico que eu quero. É isso aí, vambora. É isso aí, com internet, água e luz inclusa. Oh, lindo. Eu falei, É o que você É isso que eu preciso. eu tinha R$2.000 na conta, a dinheiro de hoje, sei lá quanto que é, uns 10 pau. Mas eu falei, com 2 pau na conta, eu vou gastar 1.100 de uma impressora, vou alugar isso aqui por R$150, e daí eu pedi as contas, depois que eu pedi as contas, eu fui falar com os franqueados, eles aceitou, eu falei, opa, já tenho como pagar o aluguel, esse aluguelzinho que era bem no fundo de uma casa, eu entrava no escritório dele, passava pela cozinha, saía no quintal pra entrar na edícula. Caraca. Pintei eu mesmo, a edícula, tudo. Eu falei, acho que eu só queria trabalhar, porque segurança de programador, de fazer, eu já sabia. Isso já tem, é teu. Já tinha, já. Sim. E eu queria, realmente, você falou assim, se eu pensava grande, eu já, lembrando agora na época, né, eu já pensava em ter uns 3 ou 4 funcionários e à noite dar aula para criança carente. Legal. Eu falei, eu vou comprar 3, 4 computadores numa época, aquele computador era muito caro, né? O preço de um carro, né? Era acho que talvez o preço metade de um no zero, talvez, na época. Então eu falei, não, mas à noite eu consigo ensinar. Esse sonho ainda não aconteceu ainda, não encaixou ainda de dar aula, assim, né? Mas na época eu já pensava nisso já. Eu inauguro a empresa, em 6 meses eu contratei um funcionário. Mas também sem conseguir pagar também, né? Pagava e ficava sem dinheiro, né? Trocando dinheiro no início, né? Mas eu morava com meus pais, então pra mim, Sim. se eu ganhasse ali qualquer coisinha só pra me sustentar, seria um aprendizado, né? Demorou pra dar certo, mas assim, morava com meus pais, não gastava nada, mas... Tu saiu da edícula e foi morar com eles? Não, a edícula era meu a escritório. edícula Era só pra empresa. Ah, tá. Mas poxa. como Entendi. eu morava com meu pai e minha mãe, então eu não gastava nada em casa. Entendi. Então, Não, ajuda muito. Eu também abri minha Muito. empresa assim, morando com a minha mãe, nossa. ganhava lá pouquinho lá, já tava para pagar o combustível, Só que o problema, depois de um ano, eu não conseguia pagar o IPTU do carro, porque o IPVA era caro. É porque a tua curva fez assim, né? Caiu total. É complicado, né? Depois de 5 anos, resumindo os primeiros 5 anos, eu perdi a Audi. Eu saí de uma Audi para um carro antigo, A dor do crescimento. porque eu era bom programador, mas não sabia precificar, não sabia conseguir cliente, não sabia entregar no prazo. Então acabou que o dinheiro foi acabando, a Audi quebrou, né? Depois de um tempo. Eu fiquei devendo os IPVAs, mas os clientes felizes. Então fui conquistando mais clientes, a gente foi conseguindo a empresa virar um pouco mais, mas a conta não fechava.
E esse patrimônio que eu tinha foi Sendo consumido. sendo consumido até que a Audi quebra e a Audi para arrumar. É impossível. Não, aí É caro, já- mas naquela E época. na época, a injeção eletrônica, em 2004, 2005... Ninguém dominava. No final, era a caixa de relé. Tava trocada ela inteira. E o cara só mexendo, eu também não queria gastar, né? Ah, custa 5. Não, tenta aí alguma... Troca o relé, mas... Dá um jeitinho aí. Aí o jeitinho sai Depois de caro pra 5 caramba. anos, eu já tava já bem mais... Já calejado, que assim, ser empresário de software... eu deveria ter feito o quê? Eu deveria ter ido para empresa de software, aprendendo a ganhar dinheiro como empresário de software, para depois abrir da minha. Eu deveria ter feito um passo antes, né? Ou não, né, César? Eu acho que são Na escolhas teoria diferentes. da administração seria. Na prática, eu não seria funcionário. Exato. Então, é bem relativo isso daí. Não tem- Eu acho que as coisas acontecem da Como forma tem que que elas têm que acontecer. tem que Pode acontecer, ser, cara. pode ser. É tudo um conhecimento, não, tudo aprendizado. Meu pai deu uma educação pra gente, pra mim, eu tenho mais 2 irmãos, né, o Gabriel e o Gustavo. Ele deu uma educação para ser empresário, para ser um autônomo, para ser um empreendedor. Então a gente nunca teve conversas em casas de alguém de CLT. Então não tá na minha natureza, né? Não que eu não seria, porque eu sou um cara muito técnico, primeiro de formação eu sou programador. Sim. Até como empresário, eu sou um cara que estudo administração para praticar, né? Eu converso com outras pessoas, né? Eu faço acerto e erro, lógico. Eu sou um cara criativo, mas na prática eu sou um técnico. Eu Sim. aprendo e replico. Eu sempre tento assim, né? Deixa eu ver o padrão para me replicar, né? Mais do que deixa eu procurar alguma coisa inovadora que eu não estou encontrando. Eu sempre tento achar padrão para replicar, né? Conversando com vocês, né? Sim. O que eu posso tirar de conhecimento e replicar lá na empresa, né? Então eu sempre tento ligar para alguém e falar, meu, você tem uma forma, você tem um jeito, você tem um formato, né? É a forma do César, né? Programador, isso eu não mudo, né? E então, assim, eu poderia ter, ter conversado com outros empresários de software para enxergado ali como que você faz um markup, como você faz um custo, como você precifica, mas Mas eu acho meu que você pai ia me ter mesmo ensinou a ser empresário, então isso que eu fui ser, né? Eu acho que você tem o mesmo problema que a gente conversou hoje. Você falou, se procurar outras pessoas do teu setor ali, vai ser difícil delas compartilharem, porque Também, às vezes verdade. elas cara, ele vai sair na frente, ou enfim, concorrência, né? O pessoal ainda tem essa visão. Nessa época, nesses primeiros 5 anos de prejuízo que eu tive, ou 0 a 0, vamos dizer assim, né? Era 0 a 0, eu ganhava muito pouco, que não sustentava o padrão que eu tinha em vida antes, que foi um aprendizado, e foi importante depois quando eu casei, se abaixar o padrão de vida, não viver na vida, do padrão de vida do meu pai, que é um desafio também. Muito difícil, né? Eu lembro muito bem que eu fui, fazendo um parênteses aqui, quando eu fui casar com a Paula, falei, vamos casar então daqui a 1 ano, né? Daí você vê, fazer a festa de casamento, olhar aluguel. Eu olhei e falei assim, eu nunca vou ter uma casa. Porque a gente ganhava muito pouco. Tu começa a fazer conta, não bate. Não bate. Eu falei, caramba. Daí você fala, tá bom, então eu vou pagar um aluguel que dá. Puta, o aluguel que dá. Eu morava em Santo André, numa região nobre, na casa do meu pai. Você fala, puta, eu vou ter que morar lá na periferia, né? E tá tudo bem. Mas é um trabalho Sim. Muito difícil. difícil, e nos últimos 5 anos de lucro, de prejuízo, eu tava fazendo. Só que tava morando com ele, na casa dele. Só Né? que, e o teu psicológico, que você tá tomando porrada há 5 anos? Como é que é isso? É difícil, cara. Uma hora você fala assim... uma hora quando você pensa em... Quando eu morava na casa do meu pai, tava tudo bem. Sim? Quando você pensa em casa pra ter uma família, daí já não tá tudo bem mais. Não, a responsabilidade muda completamente. Daí você fala assim... ganhar dinheiro também é importante. Ter uma renda também é importante, uma segurança, né? Exato. Não fazer só o que você gosta. Porque eu programava, cuidava de oficina mecânica, meus clientes estavam felizes com o trabalho, mas eu ali, sabe, ainda tentando, né? Tentando pivotar, né? Primeiro ano você faz de um jeito, no segundo ano você vendia software, no segundo você faz mensalidade, no terceiro eu fiz software para restaurante, para mercado, para balada, junto com a oficina mecânica. Você tentou abrir o leque? Eu tentei, porque a oficina mecânica não dava dinheiro. Legal. Imagina o ramo, em oficina mecânica até 2006, o cara não conseguia comprar um computador. Como que eu ia vender software para oficina mecânica só? Exato. Verdade. É complexo, né? E na verdade é um ramo bem diferente que o pessoal pensa em automação em últimos casos. Mas olha só, eu posso falar uma coisa, você viveu oficina, assim como eu, no passado, e você pensa, cara, que a oficina, não precisa ir muito longe não, cara, 15 anos atrás, cara, ainda era um ambiente sujo, ainda era um ambiente do cara trabalhando com a marreta, ainda era um ambiente que o cara nem pensava em usar um computador. O computador para ele era quando ele tinha que usar um suporte técnico, mesmo assim, quando era um cara mais novo. Agora, você fazer esse cara velho pensar em usar um software... Esquece. Porra, De gestão? de gestão... Não, ainda mais de gestão, né? Porque se fosse para diagnóstico, tudo bem, mas Sim. para gestão, que Mas assim...
É isso, o cara Né? pensa, Que é não preciso diferente. disso, pô. Exatamente. Cobrei 200, ganhei 100, tá tudo Tá certo. certo. O cara não consegue enxergar a complexidade disso. Então, você vender isso pra uma oficina há Era 20 difícil. anos atrás, Era isso. pô, era impossível. E foi nesse momento que você decidiu abrir, que você abriu um centro automotivo. Foi nesse momento, depois de 5 anos, quando eu decidi casar, que a gente fez essa conta aí de como que eu preciso pagar aluguel e a conta não fechava. Eu já tava namorando já fazia 6 anos, então minha esposa, minha namorada falou, meu, ou a gente vai ou não vai, O que né? você quer da vida? Né? O que ela falou pra mim, né? A gente vai casar ou tudo bem, a gente pode continuar namorando, mas eu vou morar com uma amiga, né? Porque eu Isso quero é sério ou não é, César? É. Em outras palavras, assim. Acho que César, sim. isso é sério ou não é, Mas ela César? falou, ó, ou a gente vai casar, eu vou morar junto com você, ou eu já vou ir morar com uma amiga. Eu falei, não, pô, a gente tá 6 anos casados, não faz sentido você ir morar com a sua amiga. Não, lógico que não. Espera mais 5 anos, vai. Espera mais que a gente já casa, então, porque... Sim, sim. Também você tem que, né, Não. tem que tomar uma decisão também, né? Tem que se decidir. Então ela também... E daí a gente fez tudo certinho, daí eu falei, não, vamos fazer certinho, como manda o protocolo. Pelo menos eu sou um cara de protocolos, né? Eu gosto de tentar cada coisa no seu tempo. Metódico. Daí nesse momento, meu pai já tava com vou chutar umas 40 franquias. Ele saiu de 24 para 40, começou a vender rápido. Escala muito, escalar, super empreendedor, começou a dar certo. Então eu cuidava já de 40 lojas deles, né? Em paralelo junto com açougue, restaurante, mercado, padaria. Tudo que precisava balada, do software você fazia. Né? Fazia os dois, né? Oficina Inteligente era os dois. Não chamava Oficina Inteligente, chamava C2Com. Era uma software house. Contratavam e a gente programava. Legal. Só que sempre com oficina mecânica no meio, né? Meu pai chegou um dia e falou, César, ó, tem uma franquia que o cara vai devolver, vai lá negociar pra mim a devolução como filho, porque tá no jurídico, tá mal embralho, vai lá como meu filho, que eu não posso ir lá porque tem contrato, e negocia pra mim. Eu fui lá, negociei a retomada dessa franquia, nas cláusulas que meu pai me deu. Eu falei, pai, tudo bem, eu negocio o quê? Tava no momento certo, sabe aquele embrolho jurídico que já as duas partes já falaram, meu, vamos resolver? Ele me passou umas cláusulas, eu fui lá, negociei. O cara aceitou, eu voltei pro meu pai e falei, ó, o cara aceitou, tal, daqui 30 dias você pega a chave. Daí ele falou, César, é franquia, eu não vou pegar a chave. Eu vou vender pra alguém, você não quer? Eu falei, puta merda. É a hora. É a hora. A C2Com, a oficina inteligente, no 0 a 0, eu perto de casar, eu voltei pra minha noiva, né, pra Paula, eu vou assumir. Segura a oficina inteligente sozinha e eu vou lá para a oficina mecânica, porque os franqueados do meu pai estão ganhando dinheiro e estão tendo sucesso. Eu, como franqueado que sei... Já sabe de tudo, já sei tem de em casa. tudo. Eu já tenho dentro de casa, eu sou o rapaz do software. São ex-funcionários do meu pai também, né? Porque as primeiras 24 franquias do meu pai foram para ex-gerente. Meu pai pegou as 24 oficinas, os 24 gerentes e entregou para os 24 cara. Então, Legal. E as outras 16 depois foi realmente para investidor. Então esses 24 caras no começo eram conhecidos meus, trabalhou comigo lá dentro, né? Já tinha relacionamento, Já né? tinha relacionamento, já gostava de mim, eu prestava serviço, eram meus clientes. Daí eu falei, ela Vambora. falou, vambora. Ela falou, eu topo. Daí eu reduzi a oficina inteligente, deixei ela mais enxuta, parei de aceitar clientes e a minha esposa ficou só cuidando dos nossos clientes e eu fui pra Ela é oficina. Mas ela, Também, isso que eu ia né? perguntar, ela é programadora também? Ela é programadora, ela é minha segunda funcionária. Legal. Eu contratei primeiro um programador, ela é a segunda programadora e daí ela virou a arquiteta, né? Então ela que cuida, até hoje ela é a que cuida de todos os programadores Ah, legal. na empresa. Ela Legal. é que é arquiteta. A importância, né, dela poder segurar a onda enquanto você vai É, desbravar um negócio novo. E aí, a questão de Pra- casamento acaba criando mais laço ainda, né? Claro. Porque a empresa não é do César, a empresa é do César e da Paula, né? Eu sou o CEO, eu sou o fundador, eu sou eu sou estrategista, só que a estrutura de informática, hoje, de arquitetura do software inteirinha dela. Só que ela tá desde aquele começo. Então, ela sabe desde o começo também as dores de oficina mecânica, Ela vivenciou tudo junto contigo. tá né? junto comigo. Então, assim, é legal que a gente, assim, teoricamente, eu perdi o meu patrimônio, então meu patrimônio hoje é conquistado com ela. Então, Legal. é muito tranquilo hoje, sabe? É nosso, é tudo nosso, porque a gente começou do zero mesmo, né? Então, Legal. eu zerei, né? Eu resetei, tá? Reset interessante. Oficina mecânica. Eu fiquei 3 anos com a oficina, enquanto a Paula cuidava da oficina inteligente, eu cuidava da Oficina Brasil, que era uma loja, um centro automotivo em Guarulhos, tá? E de final de semana eu ia ainda ajudar ela a programar. Então, Que louco. em vez de a gente... Noivo, você acha que a gente vai sair pra algum lugar? A gente acabava Não. ficando em casa assistindo alguma coisa e Assistir série. trabalhar.
Aí você tem um foco, né? E assim, Sim. quando você vê resultado, você fica com Hiper mais foco, energia né? ainda pra trabalhar, né, cara? E aí, Aí esses 3 anos foi bom. Porque, primeiro como oficina mecânica, meu pai tinha um modelo de negócio já funcionando, Formatado, né? formatado. Então eu fiquei um mês indo em franquias, conversando com os melhores franqueados, e eles me ajudando. Eles falaram, César, faz desse jeito, faz daquele jeito. Então, exemplo, contrata um bom cara de atendimento, que a gente chama de vendedor. Esse cara vai ser imprescindível para você ter sucesso na sua oficina. Eu falei, tá bom, mas qual que são esses caras? Conversa com esses 3 caras aqui nesse perfil. Você, puta, já dá uma... Não, te dá um né, pô, norte já te total. deu o caminho, deu um né? caminho Isso já. é muito difícil Exatamente. contratar essa mão de obra. Então, Eu falei, tá bom. Daí ele falou, acerta nisso. Eu chamei uma tia e uma amiga pro administrativo, que é outra pessoa que você tem que, tipo assim, não tem tempo de olhar todas as contas, né? Tem que ser um pouco de confiança, né? Muito de confiança. E fui atrás de um primo meu que era gerente. Daí eu falei, vamos comigo? E ele tinha esse perfil. E ele abraçou. Então eu tive uma tia, uma amiga e um primo. Quando eu abri a oficina, eu tinha 27 funcionários. Então eu já cheguei já com 2 caras, assim, 3 pessoas para... de musculatura. Os teus 2 braços, né? Pra segurar a onda Exatamente, ali, Paulo. ó. Vamos lá. Tu pegou já essa unidade com 27 funcionários? Já com 27, já. Eu peguei, acho que tava com uns 12, 13, mas eu já, quando eu assumi, eu já assumi com 27. Passei uns 3, 4 meses, reduzi para 20, mas já fiquei com 20 já funcionário. E Eu tinha foi- uns 16, uns 12 ou 13 mecânicos e uns 8 ali entre administrativo, marketing. E foi difícil... Porque já estava formatado, era franquia. E já entrava carro. Sim. Porque era uma franquia que já estava rodando. Tava Sim. pronto, já tava andando o negócio. Eu levei, eu e essa equipe, né? A minha tia Cristina, a Yara, que é minha gerente hoje até hoje, na Oficina Inteligente, e o legal. Sidney, que é meu gerente, né? A gente assumiu faturando 67 mil. Em 3 meses eu levei para 190 mil reais de faturamento. Porra, bom. E daí rapidamente... Sabe fazer o negócio acontecer, né? Então, daí que eu vi, falei assim, eu tenho potencial como empresário. Sim. O meu modelo de negócio como Oficina Inteligente Funciona. tá errado, mas eu como Não, empresário... funciona. Eu tô falando, o modelo de negócio que você tinha na cabeça funciona, pô. A franquia do meu pai funcionava. Exato. Então você fala, caramba, aí eu comecei a ganhar dinheiro ou pagar meu casamento com a oficina mecânica e na oficina inteligente, como a gente reduziu, começou a dar lucro. Porque em vez de a gente ficar merabulando, indo atrás de cliente... Não, vamos e gastar- focar nisso aqui. Só isso aqui, ó. Isso. E daí teve a mudança da nota fiscal eletrônica. E com a mudança da nota fiscal eletrônica, foi em 2009, os meus contratos dobraram. Porque ficou mais... Isso aí foi a mãe, né? Isso aí Foi uma mãe. foi você, né? Meus contratos dobraram, era muito mais técnico, era muito mais difícil e demandava mais tecnologia. E daí eu consegui dobrar meu contrato. Aí, durante 3 anos, a oficina inteligente... Dobrar em valor ou dobrar em quantidade? Em valor. Em valor. Em valor, ficou muito mais caro, eu lembro disso. Em contrato, eu não conseguia um cliente a mais. Como minha esposa estava lá entregando e cuidando do cliente, ela não conseguia fazer abertura de cliente. Então, assim, a gente tinha na época 40 clientes, ela cuidava dos 40 clientes muito bem feito, só que o contrato muito maior, porque tinha que entregar muito mais resultado, né? Nossa, tinha aquela questãozinha da impressora fiscal, né? Que você tinha que A gente tinha imprimir também o comprovante. ECF. Que novela. E o troço XML na época era uma tecnologia muito nova. Muito novo. né? Muito nova. Deu muito trabalho para fazer. Eram pouquíssimos softwares que trabalhavam com isso. E era novidade para todo mundo. Assinar certificado digital. Era... Nossa. Sei lá. É igual a vinda da injeção eletrônica, né? Sim, Você sim. fala, é do zero mesmo. Do zero. Demora alguns anos para você pegar. E daí, durante 3 anos, de 2008 a 2011, a Oficina Inteligente deu um dinheirinho pequeno, mas já saiu do 0 a 0 que sustentava a minha casa. E o dinheiro que eu ganhava na oficina mecânica, eu juntava tudo para comprar um apartamento. Então, foi Caramba. 3 anos ali Então, que foi bom. A oficina mecânica não serviu para custear a oficina inteligente. Não, nunca custeou. Legal. Nunca custeou. Ela sempre foi autossuficiente. Sempre. 5 anos no 0 a 0, 3 anos sustentando a minha casa. 5 anos no 0 a 0. 5 anos no 0 a 0. É, todo mundo pensa que é fácil. Todo mundo acha que vai ter sucesso. Tem É sucesso. simples. Montei um negócio, fiquei rico em 1 ano. Não existe, cara. E eu acho que eu vejo assim, a média do brasileiro, assim, em geral, é isso. Você conversa com os empresários, é 5, 6, 7 anos. E Não sei se você 0 a começou 0, numa mas tomando época- perrenho. E você começou numa época que era, vamos falar assim, muito mais favorável do que hoje em dia. Acho que sim. A nível de ganhar dinheiro. Sim. Porque hoje em sim. dia a concorrência é 1000 vezes maior. Sim. Então hoje você começar um negócio e esperar que em 3 anos, 2 anos o negócio dê fruto, é bem Agora, difícil. você não usou dinheiro da oficina para
colocar na oficina inteligente. Não. Mas esses 3 anos na oficina, contando também com o conhecimento que você já tinha, te ajudaram a construir, porque eu lembro quando a gente assinou o Oficina Inteligente, uma coisa que me chamou muita atenção, eu falei, cara, ele deve ter, ou ele teve oficina, ou ele deve ter construído isso em cima de muito feedback de cliente. Sim. Pô, e você, inclusive, tinha até um painel no sistema que a gente podia dar sugestão de melhoria, essas coisas, né? Isso é vital pro software, né? Como eu tive oficina durante 3 anos, eu testei algumas coisas que na época não existia. Então, a minha referência era a De Pascoal. Então, a De Pascoal desde sempre já teve software, né? Então, eu ia na De Pascoal, não ia, mas quando eu tinha a oportunidade de trocar o pneu do meu carro, eu ia na De Pascoal e pagava para a De Pascoal o serviço que eu podia fazer. Para olhar até o processo só para deles. estudar, né? Até porque a referência do meu pai sempre foi a De Pascoal, né? A De Pascoal, puta, é uma empresa séria. Eu, como empresário de oficina, eu falo, como a De Pascoal não tem esse funcionário da De Pascoal? Né? Na época não tinha. Você fala, cara faz um serviço de pessoa, de tecnologia incrível. Então eu vi o software da De Pascoal e falei, puta, é muito avançado. Lógico, o cara tinha 20 anos de software, 30, né? Então minha referência era lá para fazer as coisas. Então, uma das coisas assim, que eu olhava do mercado era o software da De Pascoal. Depois, nesses 3 anos que eu tive oficina, eu tentei fazer algumas automatizações que na época não existia. Exemplo, você colocar a placa do carro, o nome do carro, né? E já havia uma relação de peças mais vendidas, baseada no meu histórico. Pro vendedor ali, só ticar, sabe? Eu queria ser um checklist, sabe? Sim. Amortecedor, freio e tal. Então eu fiquei com essa utopia. Só que tudo bem, amortecedor tem só para um K. Eu tenho uma sugestão para você fazer isso depois. Só de K tem 10 amortecedores de cada carro. Então, mas eu fiquei tentando isso. Então, muitas coisas eu joguei fora. Mas nessa prática, eu tentei fazer o quê? A minha utopia era contratar um vendedor de loja de calçado, porque eu acho que esses caras fantásticos. Os caras derrubam o estoque. Eles Bacana, não têm preguiça de cara. atender. Mas que esse cara, eu trago um cara desse, que é um cara que atende o cliente, que não tem preguiça, que ajoelha no chão pra dentro da Botar o oficina sapato. mecânica. Tu puxou um negócio aí que, cara, Né? como é que pode? E realmente, é o cara que ele faz trabalho de estoquista, que ele vai lá em cima, pega o sapato, desce. E abaixa, bota o sapato E em tem um você. guarda tudo de novo depois. Né? O cara experimenta Nossa, 10 cara. lá e Cara, eu vou te compra falar, um. ele falou uma outra coisa, eu tô Ou não pensando. compra. Às vezes a gente contrata, os vendedores a gente paga bem, eles são bem remunerados. E aí esse cara, às vezes, nem é tão bem remunerado, e ele faz exatamente isso. Ele abaixa no chão, não é, cara? Ele tem aquele trabalho E ele mais é comissionado, braçal e ele ele é vai e comissionado coloca. também, né? Olha, como comissionado, mas com certeza menor do que vocês Sim, pagam, sim, do que sim. a gente paga. Ah, sim. Com Então, e certeza. assim, cara, e o cara tá nem aí, ele se vira. Então, Muito louco isso, cara. Não, puxou um Não, negócio e ele aí, traz uma realmente. autoestima pra você, né? Porque é um cara que vende sapato, ele, né? Ainda mais Sim. sapato social, né? Eu usava até 2013, até sinal de startup, eu usava social, né? Então eu usava sapato social, né? Você tem que parecer importante, né? Você Ainda ali, mais né? quanto mais jovem, mais arrumado você fica, né? É isso aí. Bom. Eu sou baixo, né? Agora eu tô gordinho, né? Mas eu era baixo e franzino, você tinha que pôr mais social ainda, né? Ó, quer ver como é que você vai dobrar de novo o ticket lá da oficina inteligente? Você começa a usar aquelas calças mais em cima assim? Não. Mostrando a Sim, canela? não faça isso. aí vai parecer um corretor, pô. Tô brincando. Então sério. minha utopia foi essa. Eu queria fazer um software que fosse tão fácil pra gente trazer fora do mercado, gente, vendedores ou atendentes de fora do mercado. Então eu pratiquei muita coisa nisso e por isso que o software é um pouco diferente do que a gente vê no tradicional, né? Que eu tentava facilitar a minha vida ali. Então foi 3 anos assim, mas também daí eu fechei a oficina mecânica, né? Eu também. Como é que foi essa... Ó, qual é a hora de eu fechar a oficina mecânica e dar total foco no Qual foi o oficina momento inteligente? que- Qual foi o momento ali Foi- pra você? A minha oficina ficava em Guarulhos. Certo. E era de Longe, né? de Santo André pra lá, 1 hora de carro, vai. Com trânsito? Com um pouco de trânsito. Tá, Sem trânsito, uns 45 minutos. tá. Só que É, minha não tão oficina é longe. dentro do Carrefour. Então, as franquias do meu pai cresceram dentro do Carrefour e do Extra. Então, são franquias que trabalhavam de segunda a segunda, tá? Então, trabalhar de segunda a segunda Pauleira, né? e das 8 da manhã às 10 da noite. Caramba. Nossa. Então, 2 turnos, né? Então, qual que é o problema? Qual que era a situação na época, né, que eu vivia, né? Eu acordava 9, 10 horas, a oficina já estava 2 horas já com o Nextel. Lembra do Cantando, Nextel? né? Sim. Gritando o Nextel. Já com problema, né? Algum tipo de problema, né? Ou com cliente, ou com funcionário, ou com Carrefour, ou com marketing, qualquer um, né? Daí eu chegava lá perto das 11 e fechava as oficinas às 10. E às 10 eu saía com o meu gerente para conversar.
Nossa Pra fazer senhora. reunião, pra discutir o que aconteceu. Porque durante o dia você opera. Uhum. A gente é a empresa. Não tem como. Durante o dia você é um operador do seu trabalho, você não é um estrategista, né? Isso daí um ano, ok, ganhando dinheiro e tal. Depois no segundo ano já eu ganhava, era, sei lá, 2 ou 3 meses de lucro para 1 de prejuízo. E no terceiro já foi 6 a meio a meio, né? Por quê? Eu cansado, exausto, trabalhando de segunda a segunda. De domingo eu não ia trabalhar, mas você desliga de domingo? Não. Com a oficina trabalhando, né? Com o cliente lá reclamando, uma reclamação que for lá, pequena, né? E eu atendia 500, minha oficina atendia 500 clientes na oficina e mais 700 numa troca de óleo. Então, assim, É um volume muito grande. o volume é grande e o número de problema também é grande, Sim. né? Daí, depois de 3 anos, eu falei, putz, eu já tô adoecendo aqui já dentro, sabe? Porque eu entendi que primeiro a minha natureza é atender um cliente de cada vez. Então, eu sou um cara que aquele alto volume com, sei lá, eu tinha 0,5 de reclamação, 1% de reclamação. Só que aquele 1% me corroía ao ponto que eu não deveria, sabe? Porque não era nada de muito grave, né? Sim, mas... Não Exigia te fazia preocupação. Mas não é da minha natureza. Então, eu falei, meu, isso aqui não tá legal pra mim. Daí eu entendi, daí eu tentei pivotar, tentei mexer um pouco, mas não tem lá. Dentro do Carrefour, o seu contrato exige das 8 às 10, sábado e domingo. Hoje já não, tá? Hoje não, a oficina mecânica de Carrefour já não abre domingo e o horário é até às 6 às 7. Mas na época eu não poderia fazer isso, tá? O aluguel ficou caro, comissão ficou cara, gerente ficou caro, Começa a viabilizar, né? começa a ficar viabilizado e foi para mim. E daí, essas pequenas reclamações, eu nunca tive um reclame aqui, nunca tive um processo com o cliente. Mas sabe, você fala, puta, o funcionário foi lá, puta, fez uma besteirinha. Ah, a gente esqueceu, levantou o carro no elevador, bateu o capô no teto. Puta, Nossa. como eu vou falar pro cliente que eu bati o capô no teto? E no outro lado ali, a Paula com a oficina inteligente já... Ok, já sustentando minha casa. Aí tu, opa, Depois de 3 anos, fiz a conta. Eu falei, ó, minha natureza é abrir uma oficina mecânica, não tem um centro automotivo. É porque Alto eu volume. entendo, no extra era uma coisa de mais rotatividade, tinha que ser aquele Muita, troço pegando muita coisa, fogo. não. Então, É isso. Daí a minha natureza, Rony, é assim, oficina mecânica. Se for uma oficina mecânica que atende 100 carros por mês, bem clássica, que a gente consiga atender um carro por vez, eu dar um puta de atendimento, puta, é na natureza do César. Eu falei, opa, então essa é a minha natureza. Legal. Então, acho que eu tenho que dar um passo para trás, né? E eu realmente desgastado e o empresário sabe, quando você toma lucro, você toma 10% de lucro. Quando você toma prejuízo, você toma 30% de prejuízo. Exatamente. isso aí. Daí chega uma hora que você fala, meu, não tá legal essa conta pra mim mais, né? E tem um momento certo de vender. Então eu tava vendo minha saúde e eu tinha que... Daí eu ia falar pra minha esposa, ó, vamos mudar pra Guarulhos? Porque daí eu vou abrir e fechar a oficina. Mas daí também eu fiz essa proposta pra ela, ela aceitou, mas eu falei, meu, eu vou acabar com o meu casamento. Não vai durar um ano isso. Claro. Daí eu falei, meu, deixa eu dar um passo pra trás, já consegui um apartamento, em 3 anos eu quitei um apartamento, eu falei, pra mim tá muito bom. Pra quem tava ferrado há 3 anos atrás, ter um apartamento quitado que era um sonho, sim, pra mim já tá tudo Se bem. estruturou, né? E a oficina inteligente sustentava a minha casa, sabe? Água, luz, telefone, aluguel, compra, tava tudo bem. Já não dava um dinheiro como empresário, mas sabe, o pessoal, pô, já paga um condomínio, já tô casado, tá tudo bem. Então foi nesse momento que eu decidi vender a oficina. A oficina ainda, o meu pai era sócio meu, eu vendi, dei a parte dele, e a minha parte o cara pedalou 10 anos para receber. Eu Caramba. recebi depois de 10 anos, em 2001, 2001 não, 2021. 2021, um terreno na Praia Grande. Caramba, Foi cara. 10 anos de processo, só que melhor Que isso, isso do cara? que eu ser internado, do que perder o casamento. Ah, sim. Então foi uma escolha racional. Tu saiu no 0 a 0. Eu saí no 0 a 0, mas eu honrei meu pai, né? Porque Sim. metade era dele, né? Ele tava ainda como... Eu precisava pagar metade dele ainda. Então eu honrei ele, tá tudo certo. Porque você faz uma conta, ou você adoece, É isso aí. ou você abre mão de alguma coisa, né? Então foi isso. E a oficina até hoje tá lá. Então a oficina não era ruim. Não era pra mim. Não era pra você, Sim. Era exatamente. pra mim, eu vendi ela, o cara tá lá até hoje, né? Passou por 2 mãos depois, a oficina tá lá. Todas as oficinas de Carrefour tá aí rodando, faz parte do negócio do Brasil, oficina mecânica de mercado, né? E tá tudo bem. Eu só vi que não era pra mim, porque minha natureza era pra ser programador e atender um cliente de cada vez. Daí eu volto lá com a minha esposa, né? Assumo de novo. Como ela dava conta sozinha, o que eu comecei a fazer? Você começa a inventar história, né? Opa, vamos lá, vamos... Você tá dando conta? Continua assim. E deixa eu ver o que dá pra fazer mais, né? Daí eu olhei e falei, puta, vamos fazer MBA? Pra minha esposa, vamos fazer MBA? Porque um empresário falido não
não tem muito valor no Brasil, não. Já um programador com MBA... Um programador com MBA, se eu for procurar alguma coisa pra fazer e tal, pode dar certo, né? Vamos ver. Ela falou, tá bom, vai. Daí a gente foi fazer um MBA na FIAP, que é a melhor, umas tops faculdades de tecnologia do Brasil. A gente fez um MBA. Eu lembro que eu deixei o valor de um carro zero. Eu tinha 36 mil reais na conta. Dava pra comprar um K0 000. Eu deixei esse cheque lá. Era metade meu, metade da minha esposa. Deu uma dor no coração. Você fala, caramba, hoje, sei lá, 90 pau hoje. Sim. Era tudo que eu tinha de reserva na época, né? Eu falei, mas eu preciso disso. Eu preciso disso. Não, e no negócio de vocês também deve ter mudado muita coisa isso. Sem conhecimento, né? Porque assim, a gente era bom programadores ainda, os clientes estavam felizes, mas como business, a oficina inteligente ainda não tinha decolado. Só que eu já tinha como arriscar, porque eu já tinha um apartamento. Então você fala, puta, também se eu perder um carro... Tô calçado. Bem. Tô calçado. E tem vezes que o empresário eu vejo fazendo essa conta, né? Tipo assim, né? Você tem que investir, mas a preocupação minha sempre foi ter uma casa, eu já tinha uma casa. Então já estava bastante no lucro, não podia reclamar de nada. Nesse MBA, eu era o único empresário que queria virar CLT e tinha 24 amigos CLT que queria virar empresário. Porque era o ramo das startups e tal. Eu falei, puta, mas você é um mané, né, César? Por que você não tá enxergando, né? Tá todo mundo aqui falando de empreendedorismo, startup, Vale do Silício. E eu falei, mas eu tô fazendo isso e não consegui, caramba. Né? Eu ganhei como oficina mecânica, mas como oficina inteligente, tipo... Não virou. Não tô enxergando tudo essa maravilha, não. E essa, né? Não, vamos fazer pitch de vendas para ganhar investidor. Eu falei, puta, mas se eu tivesse 10 mil reais, eu não sabia como pôr no meu negócio 10 mil reais. Não sabia mesmo. Vou pôr em quem? Marketing, internet, no Facebook, eu sei lá. Eu falei, meu... Daí você vai no MBA, um monte de amigo visionário, um monte de professor legal, você aprende a fazer análise SWOT, canvas de negócio, business plan, e daí... Acabou, você adquire um know-how que... Eu aprendi a ser empresário lá no MBA. Super bem pago os 36 mil. Eu aprendi a ser estrategista com meu pai, então pensando na história do meu pai, né? O que eu escutava dentro de casa, né? Ele conversando com a minha mãe à noite na janta, eu olhando o que ele fez quando eu trabalhava com ele, as estratégias que ele fez, então... Mas não replicava para software, replicava para oficina. Então eu não conseguia aplicar, mas a visão de estratégia eu tinha, só que eu não conseguia aplicar em software. Só que no MBA de gestão de software, lá dava uma visão clara. Faz um benchmark, analisa esses pontos, faz uma análise SWOT, faz uma pirâmide de Maslow para ver a habilidade da pessoa, faz o chá, conhecimento, habilidade, atitude para entrevistar. Puta, é tudo que eu queria, porque eu sou técnico. Eu aprendi ferramentas de gestão e aplicava. Então tá aí um lugar que eu ia te perguntar uma coisa agora que... E eu tô falando sozinho, né? Não, pô. Olha só, Conta o podcast história. é seu. Olha só, um ponto que eu vi na tua empresa, e primeiramente te parabenizar pelo que eu vi lá, que a gente olhou, essa parte tua... Você é um cara super técnico. Me explica onde o César conseguiu aprender a lidar com pessoas e enxergar os seres humanos que estão na sua empresa. Porque isso é admirável em você, eu quero te dar parabéns pelos aqueles funcozinhos nas suas escadas ali. E, cara, você tem uma visão que pouquíssimos têm. Então, onde é que o César adquiriu essa consciência? Ok. Talvez seja da minha natureza. Sim. Né? Eu sou uma pessoa religiosa, então eu sou espírita, né? Então eu sou cristão, né? A nossa base é cristã. E vem lá desde berço, assim, eu indo na igreja, na religião, e aquele amor ao próximo, ser uma boa pessoa, honrar pai e mãe. Então, a natureza do César é essa do berço familiar, né? Então, eu lembro do meu avô não existia fumar e beber na casa do meu avô. Meu avô por parte de pai, né? Então, a gente chegava na casa dele, assim, aqui... Meu pai mesmo fumava do lado de fora. Então essa base vai te marcando em você, né? Chegava de quarta-feira, 7 horas da noite, mesmo na casa do meu avô, era a hora da missa, né? Ele parava, todo mundo tinha que lembrar lá da igreja e rezar. Então isso foi consumindo, né? E eu lembro que eu com 15 anos, eu falei, eu preciso ler a Bíblia.
Acho que não é muito jovem, né? Ler Bíblia, né? Com Não. 15 anos, né? Mas eu, na minha natureza, eu falei, não, eu preciso, se essa é a minha religião, eu preciso ler. Bem nessa época aí que eu tava depressivo, eu falei, não, acho que eu preciso ler pra ver se é isso mesmo, né? Então, a natureza do César é essa pessoa que gosta de pessoas, tá? Legal. Não que eu saiba lidar, né? Aprender a lidar é uma outra coisa. Não, mas o você- olhar é sincero, importante gostar de pessoas. o olhar sincero, que a pessoa que tá junto comigo ali, trabalhando comigo, Mas olha que legal, você, mesmo que você fale, admita, ó, não é uma questão de saber lidar, mas você faz por onde tem uma pessoa na sua empresa que saiba lidar. Isso sim, isso Né? sim. Começa ali pra mim. Eu gosto realmente de pessoas, vamos supor assim. E todo mundo gosta também, né? Meio chovendo molhado, né? Mas assim, quando eu contrato um funcionário, eu sempre bati muito papo pra saber se a gente ia se dar bem. Desde o começo do meu primeiro funcionário, eu batia papo, mas a gente vai ser legal, né? Você Vai ser bom, confia, vai ser legal a nossa relação, né? Então, desde o primeiro ali, né? E na hora de mandar embora também o meu primeiro funcionário do segundo, eu também, tipo assim, tentei explicar, entender. Passar um feedback, né, de alguma forma, né? E o primeiro eu mandei embora porque eu não conseguia pagar. Eu falei, não dá mais, não tô conseguindo pagar. O que a gente pode fazer? Te dar 30 dias, era estagiário, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem, mas também não consigo mais que isso. Então, essa relação. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de contratar e deixar as regras claras. Então, eu sou um cara que eu não consigo te prometer, Paulo, vem pra gente, porque a gente vai ficar rico junto e tal. Não, foi Paulo, Com o pé no chão. Ó, é isso aqui. Dá eu pra consigo fazer. aqui, daqui um ano a gente pode rever. Isso. Eu tenho um medo grande de frustrar os outros, né? Legal. Tanto meus clientes, quanto meus fornecedores, como meus funcionários. Então tem pessoas que assim, eu não enfrento o pavão. Eu falei, ó, eu tenho um sonho grande, eu acho que eu vou chegar. Mas o que eu consigo te prometer isso, hoje é isso, e talvez daqui a um ano é isso. Vamos supor, eu contratei uma gerente de vendas, né, que é a Yara. Na época eu falei pra ela assim, Yara, eu consigo pagar isso, né? E ela falou, César, eu preciso de Y. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, César, mas se tudo der errado, quanto tempo você garante meu salário? Eu falei, 1 ano. Ela falou, então tá bom. Fechou. Eu falei, um Legal. ano eu garanto. Daí eu fiz conta também, falei, puta, vou ter que queimar uns caixa e tal, mas Vou segurar a onda. vou segurar a onda, Sim. porque ela também tava saindo de uma empresa lá. Aham. Então, esse cuidado de não prometer mais do que a gente entrega, eu sempre tive, tá? E depois, com o tempo, acho que a base é não frustrar os outros, Sim. não prometer, não cumprir, né? Então, e depois tem técnicas, né? Chá, pirâmide de Maslow, fazer aplicação de teste para ver se a equipe está motivada. Mesmo sendo técnico, você consegue É. lidar bem com isso. Parabéns. Agora, no dia a dia, você contrata um bom RH. Aí deixa eu te perguntar rapidinho. Quando que a oficina inteligente começou a dar muito certo? Tipo, cara, então, agora tá dando muito certo. Muito certo, ó. De 2012, quando eu saí da mecânica e fiquei só na oficina inteligente, 2012, 2013 eu fiz MBA, fiquei 2 anos fazendo MBA. No MBA, prática básica, fazer MVP. Então, eu fiz a base do software da oficina inteligente hoje. Eu saí de um software de mecânica desktop e fiz a web, tá? Eu fiquei mais 2 anos em casa, Plataforma totalmente diferente. plataforma web, Reprogramar olhando, tudo, né? reprogramando, olhando muito olhar do que tinha no mercado, então eu olhava o que tinha o Conta Azul, que é nosso, que a gente gosta muito, que a gente é fã. Eu olhava o que o Conta Azul fazia para os outros e tentava fazer para a oficina mecânica. Então eu ficava ali programando e replicando na web, né? Consegui uns 30 clientes em 2 anos. Falei, porra, já deu certo. O MVP tá feito, que era a teoria lá do marketing, né? Teoria de empresa SaaS, né? MVP, beleza. Não dava muito dinheiro, mas já não era um sistema desktop, já era um sistema web olhando para o futuro. 2014, contratei um programador. Esse cara conseguiu vender uns 50 software para mim. Porra, excelente. Genial, tá? Depois desses 50 para mim, ele estagnou, porque o nosso modelo de venda era de conhecido. Rony, indica um. Rony indica um. O outro não indica ninguém. O Paulo indica mais um, que também daqui a pouco indica outro, que acaba. Então, depois de 50 vendas, eu cheguei em 110 clientes e estagnei de novo. Mas isso já era 2015. Eu já tinha feito MBA, já tinha feito MVP, já tinha conseguido fazer 30 vendas na garganta, mais 5 na força, mais 50 para conhecido e minha rede de contato já tinha acabado. Mas o produto estava validado. Formatado, né? Estava validado. E daí em 2015 eu fiquei o ano inteiro estudando como escalar de novo o meu negócio. Porque eu já tinha saído de 40 clientes para 120. Puta, pra mim,
Sucesso total. Falei, meu, a Oficina Inteligente já tinha dado certo. Já tava já com novo 3 funcionários. Já tava interessante já. E pra mim, podia ter ficado assim. Mas, você fala, meu, já cheguei até aqui. E agora deu certo os últimos 3 anos. O que tá faltando agora, né? Daí a gente foi estudar Shark Tank. Por que os caras vai lá no Shark Tank? Ah, eu vou vender copo. Puta, me dá 1 milhão? Ai, caramba, 1 milhão pra vender copo? Se for copo pro Brasil inteiro, justifica. Só de marketing vai 500 mil e de entrega mais 500 mil. Isso aí. O copo você manda fabricar na China. Mas pra entregar, produzir... Você, puta, então o jogo não tá no fabricar. O jogo tá em distribuir, em vendas. Eu falei, tá bom. Voltei lá fazer os business plans que eu aprendi na pós. Fiz um business plan de 5 anos e falei, se eu investir isso em marketing, em vendas, vai me trazer isso de resultado, vai me custar isso de comissão, vai me trazer isso de vendas, eu vou escalar desse jeito. Só que eu vou comer caixa. Daí eu entendi que para crescer, a empresa come caixa. Para crescer rápido. E come muito caixa. Daí todas as empresas de software comiam caixa. Conta Azul come caixa, Omi come caixa, Uber, iFood, todas elas comem muito caixa. Devoram, porque... Daí eu fiz as contas e falei, meu, essa é a regra do jogo? Voltei pra minha esposa e falei, esposa, é o seguinte, ó. A gente vai pegar nosso apartamento, que custa 360 mil reais, e a gente vai fazer um financiamento e vai torrar 360 mil reais em 1 ano e meio. Pra gente crescer. Senão a gente não vai sair, a gente não vai escalar. Segundo ponto da dor do crescimento. Daí ela falou, puta, César... É sério isso, César? A gente lutou até aqui pra conseguir o apartamento, você vai queimar ele, cara. Eu falei assim, não dá, mas confia. Ela também viu o sucesso que a gente estava tendo também, né? Saindo de 40 vendas para 110, 120, que já era bastante expressivo. Ela falou, meu, só não quero perder o apartamento. Eu falei, eu também não quero, mas a gente precisa disso para fazer acontecer e eu vou precisar de você programando o dobro. Então, assim, eu cancelei todos esses contratinhos, sabe que eu tinha... Lembra que eu falei que eu tinha contato com restaurante e tal? Cancelei todos. Falei, oficina mecânica agora. Focar. Já deu certo MVP. Foca. A gente vai pôr dinheiro em marketing e vendas e você foca no produto agora, porque vai vir demanda. A gente conversou tal, ela confiou, mas ela falou, meu, eu também quero ver para crer, porque ela também é muito programadora, né? Então deixa a estratégia comigo. E daí eu peguei, juntei, desses 360 mil reais que eu tinha planejado torrar em 1 ano, eu contratei, eu gastava, a empresa faturava 30 mil reais. Esses 30 ia para pagar os funcionários, aluguel, tudo. Eu gastava outros 30, 15 de marketing e 15 de vendas. Então eu queimava 30 mil reais de caixa todo mês. Eu contratei a melhor agência do ABC, que chamava Insane, me ajudou pra caramba. Ela que fez site, funil de vendas, Google. Ela fez essa estrutura. Em contrapartida, eu contratei uma gerente, que ela estruturou o time de vendas. Então, assim, eu gastava o dobro do que eu ganhava só com esses 2 times. E daí na internet. E daí que começou... As vendas começaram a aparecer 2 vendas por mês, 4 por mês, 6 por mês, 8. Os clientes ligavam assim, vocês não tem isso? Não tem, mas dava uma semana. Ô, Paula, faz. Aí fazia. Então, assim... Legal. Então, em 2016 que eu comecei... não comecei a ganhar porque começou a ficar no 0 a 0 de novo, né? Mas daí em 1 ano já equacionou. Eu saí de 30 mil faturamento para 60 e esse gasto com 15 mil de marketing, 15 mil de venda já ficou no 0 a 0. Daí, a partir daí, eu falei, opa, aquele dinheiro que eu ia gastar, nem gastei. Foi rápido. Legal. Foi rápido, porque em 6 meses a conta ficou no 0 a 0. Então, em vez de eu gastar 360 mil reais, eu acho que eu gastei 150 e a conta já se equilibrou. Então, o apartamento ficou lá, parcelado, e eu paguei. Maravilha, cara. Aí, de 2016 para frente, daí eu dobrei de tamanho todo ano. Porra, que bacana. Aí foi grande. E hoje, quantos assinantes você tem da Oficina Inteligente? Mais de 1.500. Mais de 1.500. E a gente continua crescendo ainda. Olha, Foi legal, né? Ouvi, tipo assim, de 30 pra 1.500. de 30 para 1.500, cara. E aí Legal. tem A aquela gente saiu máxima, de, né, pra você ter uma ideia, a gente saiu de 100 clientes para 200, de 200 para 400, Aí de vai 400 para... multiplicando, né? Aí vai multiplicando. Não multiplica igualzinho, a gente cresce 50% ao ano. O desafio agora, né? Que a gente continua crescendo 30% ao ano. É que agora o número ficou grande, né? Quando Agora você é fica grande. grande assim, Pra escalar. o crescimento vai ficando um pouco mais difícil. Mas a gente continua sendo assim, bem expressivo. Agora a gente está em 2025, né? De novembro de 2025, eu já bati 29% esse ano de crescimento já. Porra, Bacana, cara. legal. Vamos Porra, uma história totalmente inspiradora. Eu acho que muita gente que assistiu esse podcast aí vai ver, cara, Porra, com certeza. não é da noite pro dia que eu vou conseguir as coisas. Não.
Foi nos últimos 2018 pra frente que ficou legal, assim, que já deu um porte, tudo. Mas assim, Só um minuto. 2018 ficou bom. Você começou quando? ficou bom porque a gente tinha 400 clientes. Sim. 250, 300, mas aí já é uma empresa de software já bacana, já. né? Consolidada, você já tem 10 funcionários, já ficou legal, já. Sim. Grande mesmo, a gente ficou na pandemia, né? A pandemia foi todo mundo pro digital, as oficinas mecânicas os funcionários teve que fazer gestão em casa. Vamos falar que tiveram 2 booms aí para você. Foi a troca da emissão da nota fiscal eletrônica Lá e atrás, a pandemia. a pandemia ajudou a acelerar. Legal. Depois de um ano também teve efeito rebote, né? Sim. Porque daí todo mundo também, problema de caixa, Sim. né? O Brasil inteiro problema de caixa. Na pandemia aconteceu o seguinte, né? Naquele momento que foi todo mundo, as oficinas para casa, então os administrativos foram para casa, precisou digitalizar muito rápido. Então, o software saiu de Windows para a nuvem. Então, a gente ganhou crescimento. Depois de um ano, o cara não conseguiu pagar. Putz. Então, a gente começou a ter churn. Então, teve o efeito rebote, que está até um pouco até hoje, agora por causa da inflação e outros motivos. Sim. Né? Sim. Ah, cara, bacana aí, o César, saber, conhecer toda a tua história, mostrar que, pô, um crescimento desse tem os seus desafios, né? Tem os seus sacrifícios também, né? Você botou muita coisa em risco, muita coisa em jogo. E assim, eu acho que foi muito importante também a Paula ter participado de todo o processo com você. Com certeza. Porque muitas decisões que você tomou, cara, ela ia te achar um louco se ela não tivesse participado junto. Se ela estivesse junto, né? Não tivesse junto no processo. Mas ainda hoje, eu fiz uma proposta para ela ontem, ainda eu não vou interromper. Ela falou, eu não faria. Eu não Mas faria. ela falou, a sua decisão já tá tomada. Eu falei, já? Ela falou, então tá bom. Vamos para. Ótimo, cara. Muito bom poder a gente escutar essa história aí, cara. Muito obrigado aí. Obrigado a gente já tá vocês. aproximando do final aqui. Muito obrigado pela tua presença, tá? Espero que a gente possa bater esse papo várias outras vezes, porque, certeza. como eu falei, toda vez que a gente conversa, a gente aprende alguma coisa a mais contigo, cara. Fica à Todo vontade. Você é uma dia. pessoa muito iluminada, eu falo de coração mesmo, tá? Não é porque a gente tem algum tipo de relação comercial, não, mas a gente teve lá em São Paulo, eu falei, cara, o César é um camarada, assim, muito diferenciado. Deu para sentir Né? energia quando a gente entra E no só local o fato de você dividir as coisas também é muito legal. Você quer deixar um recado rapidinho pro pessoal que tá... Se chamar, eu volto. Só chamar, eu pego o avião. Acho que me dá uns 15 dias por causa do que a passagem é cara. Justo. Bacana, César. Pessoal, vida de... eu falei um pouco aqui do que eu senti que eu vivi de empresário, né? Então, acho que... acho que vai de perfil de cada um. Acho que tem ótimos funcionários. Eu tenho excelentes funcionários. Nossa, eu tenho um time lá maravilhoso. O time é importante. E a maioria não tem visão de empresário. Eles são excelentes funcionários, né? E é o time que me ajuda lá. Então, a vida ficou mais fácil. Eu vou dar um recado. A vida ficou mais fácil quando eu comecei a ter bons funcionários. Que legal. Muito mais fácil. Ótimo recado. Muito mais fácil. Pessoal, tô por aí. Se alguém quiser me seguir, César Coimbra, @César Coimbra, tá? E Oficina Inteligente, @Oficina Inteligente. @Oficina Inteligente. Tá tanto no YouTube quanto no Instagram. E o César tem um podcast também, tá, pessoal? Já segue lá, assiste os podcasts deles, porque tem ainda mais conteúdo desse camarada aqui. César, muito obrigado pela sua presença. Salva de palmas. Obrigado. E um abraço a você, meu amigo empreendedor. Até o próximo episódio. Valeu!